Doutor Álvaro Furtado sempre com a gente aqui no nosso Band News Station, para variar, mostrando muita elegância. Doutor Álvaro vai conversar hoje com a gente sobre um superfungo que tem preocupado as pessoas e autoridades em Pernambuco. Conta para a gente, doutor, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia para Roberta. Bom dia. Olha, eu acho que eu sou um mensageiro do apocalipse nessa coluna aqui toda terça-feira, que é sempre trazendo alguma notícia não muito favorável com relação aos alguns bichos aí que assustam a humanidade, Covid, varíola. Agora, a população não tem que ficar preocupada inicialmente com esse fungo, a Candida auris, né? Esse fungo tem esse nome porque foi isolado no pavilhão auricular de um paciente no Japão em 2009. E esse fungo tem uma característica bastante diferente dos outros. Os fungos, usualmente, são patógenos que ficam colonizando algumas estruturas do nosso próprio corpo, né? E a diferença desse fungo, da Candida auris, é que ele passou a ser importante no mundo porque ele tem uma característica de disseminação dentro de ambientes hospitalares, diferente até dos outros fungos, parece até uma bactéria, com relação a essa possibilidade de estar disseminando em objetos, na cama do paciente, ali dentro do equipamento que utiliza dentro de UTI, e ele pode causar doença grave nos pacientes, invadir ali a corrente sanguínea, disseminar para os órgãos, e tem uma outra característica bastante complicada desse fungo, é que grande parte dos isolados tem uma resistência a várias classes de antifúngicos, ou seja, é um fungo muito difícil de tratar quando você faz o diagnóstico. E um outro problema da Candida auris é que eu tenho uma enorme dificuldade de identificação desse fungo através das técnicas de laboratório. Então, se eu não consigo identificar, eu posso ter surtos dentro de UTIs, né? Ele começa a se disseminar antes da gente saber que é a Candida auris. E aí, a mortalidade desse fungo para os pacientes internados em UTI, né? Lembre, esse fungo ele vai invadir pacientes com imunidade baixa. Ele não vai causar doença, por exemplo, numa pessoa que tem imunidade normal, da que está fora do hospital. Só que a mortalidade nesses pacientes pode chegar até mais de 70%, 80% nas séries globais. Então, é um problema de saúde pública, sim. É importante que os países se articulem para tentar identificar rapidamente esses surtos dentro dos hospitais. A gente tem o primeiro caso no Brasil em 2020 e agora a gente está tendo alguns casos também na região nordeste do Brasil, lá no Recife, tiveram pelo menos, aí no Brasil já teve mais de 20 casos, e a gente precisa entender, melhorar a identificação desse fungo, e se isolar esse fungo dentro dos hospitais, conseguir mesmo que até fechar a UTI, colocar o paciente dentro do isolamento, para que não transmita esse fungo para outros pacientes. Então, é um desafio também a Candida auris nos últimos tempos aí, não só no Brasil, a Candida auris já tem casos em quase todos os continentes nos últimos anos, né? E aí tem o risco dela acabar passando para outros estados, doutor? Como é que seria essa transmissão? Não há uma transmissão assim de um lugar para o outro, né? Ela aparece dentro desses ambientes, especialmente em UTIs, é muito raro você ver fora, quase que 100% dos casos são ambientes de terapia intensiva, e a maior dificuldade é que dentro daquela UTI, esse fungo se dissemine para todos os pacientes que estão dentro da UTI. Você imagina, a UTI que tem paciente grave, com imunidade baixa, pacientes críticos. Então, toda vez que eu encontro essa cândida, eu preciso, de uma certa forma, evitar a transmissão para outras pessoas dentro da UTI. Agora, a transmissão de estado para estado, porque pessoas que estão lá naquele estado viajam para outro estado, isso acaba não acontecendo, né?